Sua versão da verdade é o que importa. Centro de Relatores de OVNIs. Oi, eu quero comunicar um caso. Pode falar. Bom, me colocar num hospício, pode acreditar. O que aconteceu? Eu sou motorista de caminhão. Eu tava levando uma carga para Salt Lake City, de Benning. Eu encostei, aí eu desci do caminhão e me alonguei um pouco. E olhei para as estrelas e eu vi duas, um monte delas, que estavam bem baixas e apagavam e acendiam. E eu fiquei olhando aquilo e eu pensei, o que será que é? Talvez eu esteja vendo um OVNI. Torre de controle de tráfego aéreo de Portland. Entendo. Eu quero relatar um OVNI. O que desenharam, e as 4 pessoas estão de acordo, na verdade, o que desenharam parecia um chapéu de aba curta. Vi uma coisa espetacular no céu ontem à noite que não sei explicar. Na verdade, estou certa de que 50 ou 100 pessoas viram em outros lugares também. Com certeza tinha umas 20 luzes vermelhas que pulsavam e uma luz branca na frente. Estava a 30 metros de mim. Para mim, parecia uma coisa... Como eu disse, eu me lembro de que vi, mas depois disso, eu não me lembro de muita coisa. Pude ver uma luz vermelha, muito brilhante, que depois mudava para uma luz azul e refletia nas nuvens. Sei. E também ouvi um zumbido muito alto. Minha filha tem 7 anos e disse que tinha a forma de um quadrado. Ela disse que viu 4 luzes vermelhas nas pontas e uma luz no meio. Estávamos numa aeronave a 35 mil pés indo na direção oeste. E eles relataram que viram 4 objetos. 3 deles nessa altitude e um deles mais abaixo. Observamos um fenômeno desconhecido esta manhã, 1600 Zulu. E observamos durante cerca de 10 ou 15 minutos. Os alvos estavam 320 quilômetros a oeste de São Francisco, sobre o mar. Voavam no que parecia ser uma sincronia, cerca de 15 quilômetros um do outro. A velocidade deles era superior a 2.000 nós. Voaram em alta velocidade por 120 quilômetros. Diminuíram de repente, fizeram uma volta de 180 graus e foram para o norte. Tinha luzes vermelhas, luzes verdes e luzes alaranjadas. As luzes se apagavam e depois ficavam brancas. Voava em zigue-zague para lá e para cá. Ia de um lado do céu para o outro. Era como se estivessem rolando. Depois de 8 a 10 segundos, apareceram umas bolhas e um objeto saiu do mar e subiu para o céu. Tinha a forma colorida circular de um objeto circular. Foi enviado para um lugar onde viram um OVNI. Quando cheguei lá, vi uma nave circular enorme no ar. Eu diria que tinha pelo menos uns 25 metros de largura ou de diâmetro. E pairava sobre uma casa sem se mexer. É brilhante como uma estrela, mas quando se aproxima, escurece. Quando aterrissa, se torna num grande alaranjado, como se estivesse olhando para o sol. Aham. E quando as luzes diminuem, é como a de um lampião a querosene. O que aconteceu foi que eu e meu amigo estávamos fazendo um voo. Sou piloto comercial. Sei. E vimos um objeto. Que não brilhava como uma luz, mas como alumínio polido, ou, como eu poderia dizer, metal polido. Sei. Era como uma fonte que emanava vários fachos de luz negra, como se fosse uma luz negativa. Centenas de pessoas devem ter visto isso. Uma aeronave avistou um OVNI. O piloto disse que um objeto passou aproximadamente a 200 metros da frente da aeronave. Foi descrita como tendo a forma de uma caixa. E assim que eu encostei, o objeto veio direto para cima do nosso carro. Ele era enorme, era muito grande mesmo, era preto e tinha luzes triangulares. Nunca acreditei em OVNIs na minha vida toda, mas vi no mínimo 9 essa manhã com meus próprios olhos. Então agora eu acredito. Uma cor alaranjada e no mínimo 9 luzes brilhantes que se moviam.
Eu estava olhando para ele, parei meu carro e ele começou a se mover. Tinha luzes dos lados que formavam um triângulo. Sim. Não tirei os olhos dele, mas quando me dei conta, tinha sumido. Meu irmão tem 3 anos, vai fazer 4 no mês que vem. Ele estava conversando com meus pais e ele disse ao meu pai: tranque a porta, as criaturas vão me pegar. Ele disse: os homens das estrelas estão vindo me pegar. Eles o seguiram. Quando ele chegou lá fora, ele disse: a estrela está me seguindo. Você tem que passar pela experiência que eu passei para acreditar em mim. Eu tenho medo de ir lá fora. Eu tô precisando de ajuda. Eu não sei como lidar com isso. É estranho. Eu tenho medo de dormir. E se eles voltam? E se ninguém acreditar nessa verdade? Alguém já acredita.